Olá, bem-vindos a mais um AvaCast da Avalara. Eu sou Luiz Albertin, responsável pela nossa área de arquitetura de soluções e pré-vendas para as nossas soluções no Brasil. E hoje recebemos um convidado muito especial, Marcelo Simões, sócio fundador da Contax e um importante parceiro da Avalara no Brasil. Seja bem-vindo, Marcelo. Bertim, gostaria de reiterar meus agradecimentos pelo convite, pela oportunidade, parabenizar a Valara pela iniciativa. É sempre um motivo de muito prazer poder compartilhar conhecimento, experiência, melhores práticas da área Sim. fiscal, ao lado, né, sempre de ilustres aí convidados. Para vocês que nos ouvem e nos acompanham, obrigado pelo prestígio. Espero aqui que o debate, né, o conteúdo seja de grande valia e traga inspirações aí para a rotina da área fiscal. Me apresentando e falando um pouco mais da Contax, eu sou Marcelo Simões, eu sou economista de formação, atuo na área fiscal há um pouco mais de 20 anos, e lá na Contax eu atuo como diretor de operações. A Contax é uma empresa nacional de tecnologia e serviços. Nos últimos anos, a gente se dedicou exclusivamente para o tema de tax determination. É um assunto bastante difundido no mundo, no Brasil ainda tímido, em virtude do nosso modelo e da complexidade tributária, mas vem ganhando bastante notariedade, né, em virtude da indústria 4.0, o RP inteligente e as inovações necessárias para a área, né. Essa experiência, né, nos permitiu criar um conjunto de soluções que atende toda a jornada fiscal, então desde a gestão das CNDs, a entrada automatizada no RP, o cálculo, né, e a lógica, a engenharia de cálculo dos tributos, a entrega das obrigações acessórias e a gestão aí dos prazos legais propriamente, né. Então, ou seja, independente da maturidade do contribuinte, do tático, operacional a estratégico, são soluções aí que agregam valor na área fiscal. Legal, Marcelo. Acho que você já adiantou boa parte do nosso bate-papo, né? Então, eu gosto muito das nossas reuniões, do nosso dia a dia, das nossas conversas, porque você, hoje, como dono de empresa, né, sócio fundador aí da Contex, é um profissional que não saiu da linha de frente da empresa, né? Então, se manteve na linha de frente, acho que ouvindo muito das dores, do mercado, né? O que os clientes de fato necessitam enquanto soluções, necessitam enquanto automatizações, necessitam enquanto compliance, tá? Então, assim, diante disso, Marcelo, né, o que que levou, né, você a fundar a Contax, né? Conta um pouquinho aí para o pessoal que está nos assistindo, né? O que, que te motivou, né? Qual foi a sua principal motivação? O que, que você enxergou, né, como proposta de valor da Contax para os clientes, né, que vocês têm hoje, muito também em parceria com a gente, a Valada, aqui no Brasil. Legal. Bom, acho que a trajetória aí em 2007, 2008, 7. tive uma oportunidade ímpar, né, de estar em Brasília, representando algumas empresas do grupo especial, grupo piloto, né, na concepção do projeto SPED. E lá eu vi que era uma revolução, né, da área fiscal, ou seja, mudava radicalmente a forma do contribuinte prestar conta ao fisco, né, e ali tinha uma mudança radical, né, da forma de prestar contas, ou seja, na época, né, o contribuinte entregava uma informação, não tinha essa disciplina, essa cadência, né, da obrigatoriedade, e sim mediante a um processo fiscalizatório. Então, com a necessidade aí da nota fiscal eletrônica, o SPED contábil, o SPED fiscal, mudava, né, ou seja, a necessidade de ter não só um gerador de obrigação, mas revisitar os processos, entender as particularidades da companhia para atender de uma forma competitiva e eficiente o fisco, né. Perfeito. E aí de lá para cá, vieram várias fases do projeto SPED, então isso refletiu também na maturidade do contribuinte, ou seja, o desafio da época era se adequar, né, às novas exigências, aos novos layouts e evidentemente a essa rotina de prestar conta. E a gente viu ali uma oportunidade dizendo o seguinte: ao longo do tempo, né, olhando o projeto futuro,
o SPED é um mundo sem volta, né? Ou seja, ele veio para ficar, o SPED Contábil celebra aí 15 anos de vida, Sim, enfim, né? Então, a gente viu que prestar contas ao fisco não vai ser o maior desafio do contribuinte, ou seja, a qualidade da informação vai ser o maior desafio, porque a gente tem cada vez mais um fisco com ferramentas tecnológicas, eficiência, né, para fiscalizar o contribuinte de forma assertiva. Então a gente falou, opa, aqui tem um nicho de oportunidade, né, ou seja, o cara que ainda convive, né, com o desafio de entregar a obrigação, na medida que ele superar esse estágio, é natural ele se preocupar com a qualidade, com a governança e com o compliance. E aí, nesse contexto, a gente acompanha bastante o mercado global, né? Então, acho sim, que os principais RPs, né, começaram a introduzir o tema de soluções complementares, né? sim. Evidentemente, seja de Comex, seja fiscal, enfim, tudo que complementa, não é o core do RP. E a gente, diante dessa oportunidade, falou, em algum momento isso vira uma intensidade no Brasil, né? E eu acho que foi uma aposta certa. Eu acho que é um Legal. pouco do que a gente ouve do mercado hoje, né? Teoricamente, entregar a obrigação não é que está estabilizado, mas já não é mais o desafio do contribuinte, né? Ou seja, Hoje eles chamam isso de commodities, né, Marcelo? exato, ou seja, agora o desafio está antecipar os Os prazos, mas prazos. atender o prazo é É, um desafio superado. Mas o fato de ser uma rotina, ou seja, todo mês ter que entregar, ter, né, o layout, a qualidade dos dados, começa a trazer a obrigatoriedade do contribuinte e eliminar esse sofrimento no final da cadeia, que é a prestação de contas, né? E aí, mergulhando, né, acho que é um conjunto aqui de experiência, né, vivida, tudo começa lá na origem, no sim, cadastro, né, na entrada da nota. Então, eu falei, opa, não adianta eu ter uma boa retaguarda para entregar se a qualidade do dado que entra não está satisfatória, né? Então, a gente começou cada vez mais a investir nesse espaço, né, de oportunidade, ou seja, onde o contribuinte, de fato, vai gastar energia, é onde que vai gerar um reflexo imediato na qualidade da entrega e assim por diante. E aí a gente entendeu que era um momento de empreender, né? legal. Então, acho que foi uma escolha feliz, né? Acho que a gente tem uma conquista aí, né? Tem muitos aprendizados, né? Mas Sim, eu acho sim. que Normal, né? experiências aí que nos orgulha, né? Pelo que a gente construiu e pelo que a gente tem entregado para os nossos É, clientes. de fato dá para ver no seu semblante a satisfação que é, né, você ter empreendido e ter dado certo num país que a gente sabe que é tão difícil isso, né, hoje ser dono de empresa, né, como a Verdade. gente diz, né, Marcelo. E Eu assim, conf... você me fez recordar com a sua fala, Marcelo, sobre o projeto piloto, né, do SPED. Então, assim, eu tive também no projeto piloto do SPED, né, na época como analista fiscal. E quão difícil era gerar um SPED fiscal naquela época, né, Marcelo? Dava tantos erros que passava naquele validador e a gente não conseguia sair daquilo, né? Hoje o projeto SPED, né, ou seja, o SPED fiscal, já não é mais o principal desafio, né, Marcelo? Porque hoje o gerar a obrigação, de fato, é muito importante, mas passou a ser uma rotina, né? Desde que bem parametrizado, as empresas a gente vê que já estão conseguindo gerar a obrigação e fazer a entrega. Uhum. Esse é um ponto. Porém, Marcelo, diante da complexidade, né, que nós temos aqui no Brasil, e isso é visto até pelo global, né, das empresas, né, o quão complexo é o Brasil para apurar o tributo, gerar as obrigações acessórias, mas não só gerar, né, gerar com a informação correta, atualizada, né? Como que você, né, ao longo desses anos, empreendendo, mas também, né, do outro lado, ali colocando a mão na massa em projetos fiscais que a gente já teve junto em alguns, né? Você ali no dia a dia, como você vê o fisco brasileiro, né, frente ao contribuinte, né? O que que o fisco vem fazendo para tornar isso menos pesado para as empresas no Brasil, né? Para diminuir o que eles chamam lá fora, né, do custo Brasil, né? O quão difícil é empreender no Brasil. Perfeito.
Eu entendo, acho que do ponto de vista do desafio do contribuinte, o papel do fisco, né, e toda essa mudança, né, na prestação de contas que a gente teve nos últimos anos, né? Eu acho que eu vou aqui organizar meu ponto de vista sobre 3 óticas, né? Então, acho que primeiro ponto, a complexidade, né? Eu acho que há um consenso do próprio fisco e da entidade empresarial que a gente tem aqui um modelo complexo, instável, né? Ou seja, a regra do jogo muda com bastante frequência e no limite da carga tributária. Ou seja, a carga tributária chegou num patamar que inviabiliza propriamente uma retomada de Sim. crescimento e assim por diante. Uh, segunda, uma segunda ótica eu acho que está ligado à rotatividade das pessoas da empresa, né? Ou seja, a gente tem aqui as aberrações do modelo tributário e uma delas é permitir o fisco retroagir na linha do tempo. Então, ou seja, quando a gente fala da ótica trabalhista, a possibilidade de retroagir 10 anos, da parte fiscal, 5 anos, né? E a rotatividade exige do contribuinte, uma disciplina muito grande na governança, no compliance, até para garantir que o que foi feito, né, num eventual questionamento, no processo fiscalizatório, que tenha lastro dos critérios Então, você utilizados. quer dizer com isso, Marcelo, desculpa até te interromper, mas acho que é importante que, tão importante quanto cumprir a entrega mensal, é manter esse histórico, esse legado de dados que foi apurado, gerado a obrigação acessória, né, entregue para o fisco esse reporte, porque em algum momento isso deve ter que ser retomado para atendimento de uma notificação, de uma fiscalização, e as pessoas que de fato realizaram, né, geraram essas obrigações, podem nem estar mais nas empresas. É mais ou menos É mais isso? ou menos isso, ou seja, está ligado ao primeiro tema da complexidade, né? Ou seja, nós temos aqui, eu acho que, primeiro ponto, a hierarquia dos poderes, né? Nós temos 3 esferas com legitimidade e autonomia para editar e publicar normas. Aliado a tudo isso, a regra do jogo muda com bastante frequência, ou Quando, seja, quando você diz 3 esferas, estadual, federal e federal e municipal. E municipal. municipal, mais de 5.500 municípios, é É isso? isso mesmo. Tanto Todas. layouts de notas fiscais de Isso, veja, serviço. ou seja, nós temos um conjunto de dispositivos legais que pode ser uma instrução normativa, um decreto, um protocolo, um convênio e notas técnicas que podem alterar prazos, podem alterar layout e podem alterar alíquotas e o critério de recolhimento do imposto. Então, Nossa. sim, ou seja, vários, as 3 esferas, né, com autonomia e legitimidade para editar e publicar normas. Então, essa instabilidade, certo? Isso o histórico comprova, né? São centenas de normas diariamente que sensibiliza a vida do contribuinte, seja no recolhimento ou na entrega Tá da entregue. obrigação. Então, exige, né, requer né, aí uma dedicação exclusiva em, primeiro, acompanhar esses dispositivos, né? Ou seja, o que de fato foi publicado e sensibiliza o negócio. Mas qualificar não é suficiente, porque alguém tem que interpretar e transformar aquele entendimento num requisito tecnológico, ou seja, precisa, de alguma forma, refletir o que está na lei, nos reports, no cálculo do imposto, no recolhimento e assim por diante. Então começa um novo desafio, porque se fosse, né, ou seja, se fosse estável, parametriza e a vida segue, mas a regra muda com frequência. Então, a necessidade de primeiro acompanhar e depois a disciplina de manter essa base constantemente Atualizado. atualizada. E um ponto importante, né? Tipo, a gente convive com as aberrações, né? E a dubiedade do modelo, ou seja, nós estamos aqui no modelo passível de Interpretação. interpretações, né? Então, isso torna-se complexo, não é uma alteração binária, né? Alíquota versus base, entrega nesse formato. Ou seja, sempre tem um veja bem, e o veja bem que mora o perigo. E aí, não só isso, né, dessa instabilidade, a velocidade que muda a lei, mas a gente ainda convive com o paralelismo das obrigações, né? Ou seja, o projeto SPED é um importante pilar, né, dessa simplificação, racionalização, mas a gente ainda convive com a GIA, GST, ainda na maioria dos estados, a DCTF, a DIRF, o MANAD, ou seja, nós temos ainda
além das novas, né, Sim, do projeto SPED, mas ainda a gente convive com as antigas, né? Prazos extremamente arrojados, ou seja, né, dependendo do segmento, a partir do segundo dia útil é um prazo legal já para recolhimento do imposto, para entrega de uma obrigação acessória e assim por é. diante. Perfeito, Marcelo. Acho que muito bacana é o que você trouxe aí para gente, né, de conteúdo. Acho que nós falamos duas coisas muito importantes e que me leva a crer que as áreas fiscais hoje, da maioria das empresas, elas estão sufocadas, tendo que cumprir tudo isso ao longo do mês, para cumprir datas de fechamento, primeiro interno e depois datas de pagamentos de tributos e entrega de obrigações acessórias. Você trouxe duas palavras que me chamaram a atenção na sua fala. Simplificação das obrigações acessórias, né? Então, hoje é claro e evidente que os contribuintes entregam, né, obrigações e informações, a mesma informação dentro de mais de uma obrigação acessória. Tem um projeto aí de simplificação que a gente viu que teve uma certa evolução por parte do fisco, mas isso ainda não se tornou uma realidade em termos de vamos eliminar, né, as obrigações acessórias estaduais e vai estar tudo dentro dos SPEDs, né? E por outro lado, a gente vê, né, a boa e velha conversa da reforma tributária, né? Sempre que há uma mudança de governo, sempre que há uma crise econômica, acho que o primeiro e tão importante tema é a tal reforma tributária, tá? Então, em cima desses dois tópicos e em cima do que você conversa com os contribuintes, né, Marcelo, no dia a dia ali, com seus clientes, né, que são clientes incomuns da Avalara, tá? O que você sente dos contribuintes que seria tão importante a curto prazo, né, para que a gente tivesse aí, de uma forma mais leve o cumprimento, né, do pagamento do tributo correto, bem como o reporte para o fisco. A simplificação dos reportes em termos de obrigação acessória, a reforma tributária, mesmo que faseada, né, não de uma única vez. O que você sente? Você acha que essas duas situações podem acontecer em paralelo? Como que você vê hoje? O que você ouve aí, né, Marcelo, dos principais contribuintes? Bom, eu acho que primeiro tema, a reforma tributária não é um assunto novo, Não, né? É um assunto que há décadas está em sim, pauta e, evidentemente, no momento de crise, né, de recessão, de instabilidade econômica, vem à tona naturalmente o tema da simplificação e racionalização. Isso é mais que é um consenso, né? Eu acho que de toda a sociedade o quanto isso é importante, né, para retomar o nível de crescimento não pode. satisfatório, geração de renda, emprego, né? Então, acho que agora vejo um caminho satisfatório sendo percorrido, né, que mostra luz no fim do túnel, né? Importante, até antes de você continuar, né? Nos últimos meses vim estudando um pouco, né, dos projetos, né, da reforma tributária e acho que o que está mais adiantado, né, que fala ali do IBS, né, é que os contribuintes podem conviver aí até por 10 anos com um novo tributo. É isso? O meu É, entendimento está correto? tá Além dos certo. tributos que nós temos, por um período de 10 anos, teríamos um novo tributo para o contribuinte? Vamos por partes, né? Nós temos duas PECs, né, Ok, que estão em ritmo acelerado de discussões. Ambas, né, têm virtudes e, obviamente, têm pontos de fragilidades, né? perfeito. Mas ambas têm coisas em comuns. Então, uma delas é o período de transição, né? Então, o que significa isso? Não há uma ruptura imediata do atual modelo. Então, há uma perspectiva de uma transição ao longo dos 10 anos. Então, veja, o que significa isso, né? Durante 10 a gente convive com o modelo antigo e a proporcionalidade do novo modelo. Então, no curto prazo,
São reformas estruturantes, importantes, mas a vida do contribuinte não fica aliviada, Não né? fica. Tende a piorar. Eu acho que no curto prazo a gente ainda vai ter bastante demanda, né, de assessorar, enfim, e tornar a tecnologia Claro. um importante aliado do contribuinte, Você né? falou de tecnologia, nós vamos falar muito de tecnologia, né, Marcelo? Senão, parece que nosso bate-papo só está trazendo o lado obscuro, né? E quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo agora, vai acabar não querendo empreender no Brasil, né? Devido a tudo que nós trouxemos. Mas importante porque nós vamos falar muito de tecnologia, né, Marcelo? E como a tecnologia pode ser favorável, né? A ajudar as empresas a atender todo esse cenário que é complexo. Pode continuar, por favor. Eu acho que, já pegando o gancho da tecnologia e aliado à reforma tributária, ah, acho que tem uma clareza que o fisco evoluiu do ponto de vista de tecnologia, ferramentas, um processo fiscalizatório muito mais eficiente, numa velocidade muito maior que o contribuinte, né? Então, eu acho que tem um espaço, né, para uma otimização, uma melhoria de melhores práticas, que a tecnologia tem que ser um aliado do contribuinte. Então, a tecnologia por si só, né? O físico tem importantes ferramentas e a gente convive hoje no modelo deficitário, ou seja, não adianta, né, para tentar equilibrar, né, ou seja, os gastos com o processo de arrecadação, uma forma rápida de equilibrar era aumentar a arrecadação. Só que a arrecadação, a gente está no limite da carga Não tem tributária, margem para certo? isso. Então, é uma diretriz, né, de cada vez mais fiscalizar de forma eficiente para contribuir com o processo de arrecadação, ou seja, uma tentativa de diminuir o déficit da estrutura. Então, a tecnologia, propriamente, hoje é um aliado do fisco. Então, é assim que o contribuinte tem que entender, né? E aí eu acho que nessas experiências, eu acho que tem uma experiência bastante interessante. Durante um tempo aí da minha carreira, eu trabalhei exclusivamente com uma solução que cotejava dados, né? Ou seja, não era uma auditoria de intre, né? Não é uma auditoria tradicional, mas a gente viu um espaço de uma solução que submetia arquivos digitais e comparava informações, né? E apontava eventual inconsistência. E há 10 anos atrás, né, quando o projeto nasceu, a solução ganhou uma intensidade muito grande, porque era o mundo, era Sim, 100% digital, não tinha mais nota em papel, né? sim. Prestava conta em diversas obrigações, mas você vê o nível da maturidade do contribuinte, né? Há 10 anos atrás, quando a gente ia oferecer, né, esse tipo de tecnologia para o contribuinte, muitas vezes se sentia incomodado, porque ele estava exposto, né? Tipo, ele não estava encarando, pô, cara, aqui a gente tem centenas de operações, diversidade de cenários fiscais, né? Vai ajudar eu a melhorar a retaguarda, rever processo, etc. Ele se sentia muito mais incomodado em expor, né? Pô, tá apresentando um problema, isso pode me gerar uma exposição interna, enfim, né? E ao longo do tempo, isso descaracterizou, ou seja, o contribuinte hoje vê esse tipo de ferramenta como aliado a um processo, ou seja, humanamente impossível garantir todas as pontas, né? Ou seja, uma nota eletrônica, ela deve ser escriturada, deve constar na obrigação acessória e compor a memória de cálculo de uma declaração. Sim. Isso, ou seja, o dia, o mês e anualmente ela movimenta estoque, contas a pagar, contas a receber e a contabilização. Então, anualmente, o contribuinte, essa nota do dia, dessa obrigação, tem que estar sinérgica com a contabilização também submetida ao fisco, né? Então, Sim. veja, são muitas variáveis. Uma nota pode, né, ter até 5 tipos de tributos diferentes. Para cada tributo é uma obrigação distinta. Então, o ICMS é o fiscal, o PIS é a COFINS no contribuições, ou seja, cara, para cada tipo de imposto pode ter um escopo de É, obrigação distinta a ser prestada contas ao fisco. sim. Eu acho que você trouxe aí um ponto que é pessoas, né, Marcelo? A gente fala muito em tax transformation, né? Fala muito em tecnologia, seja do fisco brasileiro e de fato o fisco brasileiro ele tem tecnologia de ponta para receber todas essas informações, cruzar, né? E hoje a gente sabe que as autuações, as notificações, elas são online, né?
coisa que no passado era através ali do fiscal, que nós chamávamos, né? Batendo na porta ali da empresa, tá? Mas vamos falar um pouquinho de pessoas, né? Nas empresas, né? Eu não consigo ver hoje, então, Marcelo, as empresas pensando numa transformação na área de techs, né? Ou pensando num projeto que envolva até outras áreas, sem que as pessoas estejam engajadas, né? Então tem que se respeitar, sim, a cultura de cada empresa, mas você ter pessoas, né, que estejam engajadas com o projeto de Tax Transformation é de suma importância, porque no final do dia são elas que conhecem de fato o negócio, são elas que conhecem, né, aonde que dá para apertar, aonde que não dá para apertar dentro daquela companhia. Então, Marcelo, o que que você vê, né, nesse atualmente, né? Atualmente, uma empresa começa agora a pensar em tax transformation para sua área fiscal. Por onde começar? Porque o que eu ouço muito, Marcelo, até de clientes nossos, é por longos anos eu estive sufocado atendendo todos os projetos do fisco. Então, quando eu estava atendendo a nota fiscal eletrônica, eu não tinha tempo para pensar em tax transformation, né? Em algo inovador para a empresa como um todo. Quando eu estava atendendo os projetos SPED, foram por anos, né? As implementações, né? As atualizações e vai até hoje. Estamos vendo o Reinf aí, já tivemos algumas prorrogações e agora o FD Reinf foi para setembro, né? Então tem mais um projeto ainda para as empresas, né, se adaptarem, notas técnicas todo ano, uma, duas ou três, tá? Então, assim, como que as empresas, né, as pessoas, elas conseguem se engajar? Atendendo esses projetos que não param, atendendo, né, toda a atualização da carga tributária que é publicada em diário oficial, das alíquotas e modificações que são diárias, e conseguindo, né, parar para pensar em tax transformation, né, para parar para falar, opa, agora a gente conseguiu um fôlego e vamos olhar para o todo. Porque, Marcelo, o que eu ouço que muitas empresas vão atendendo, vão criando sistemas legados, né? Vão espetando um software aqui, um software lá, uma solução aqui, uma solução caseira lá, e quando chega lá na frente que de fato ela vai olhar para tax transformation, né? Ela tem um emaranhado de soluções, de integrações que ela não consegue consumir, né, os dados com a qualidade que ela precisa para obter o quê? Os insights, né? As projeções futuras, olhar para o passado e ver aonde que eu cometi os principais erros, o que que eu tenho que mudar no meu processo. Então, Marcelo, você tem experiência para isso, você deve ter, inclusive, cases que vocês trabalharam com clientes de vocês em comum com a Valara. Se você hoje fosse olhar para uma empresa, né, que está ali agora, né, pensando de fato em olhar para a Tax Transformation, qual caminho você entende ser o melhor para essa empresa seguir, respeitando, né, a sua cultura, sempre o seu tamanho, o poder também de investimento, tá? Mas dê um direcionamento aí em alguns fatores sobre isso. Eu acho que é importante para quem está nos assistindo, né? Eu acho que é um bom caminho. Eu acho que nunca é tarde, né? A gente se fala muito em Tax Transformation, mas de fato, né? Parar para colocar isso em prática dentro das companhias, eu vejo que poucas companhias, né, principalmente aquelas de porte pequeno e médio, conseguiram fazer isso. Eu vejo que a maturidade de cada contribuinte é uma coisa bastante importante a ser observada, né? Então, tem contribuinte em estágios mais avançados, ou seja, que já investiram em tecnologia, já têm um RP estabilizado, já superaram a fase, né, de conseguir entregar a obrigação e agora vem uma fase da excelência, ou seja, da qualidade do dado. O cara que já está na fase da excelência, ele está buscando oportunidade. Então, o cara que está no estratégico não pode querer aplicar, né, o tax transformation do cara que está no tático ou está no operacional. Então, acho que entender o momento, a cultura, o poder de investimento influencia diretamente nas possibilidades, né? Okay. Mas acho que começando aqui do operacional. Sim. Então, o cara que está num estágio, né, operacional, ele tem que buscar soluções que otimizam
né, a entrega das obrigações, o reporting, né, de forma satisfatória. Então, aí tem desafios que são pilares para suportar a estrutura. E aí, evidentemente, evitar os puxadinhos, né, Sim. porque isso, de fato, traz um legado, né, e depois, para qualquer nova alteração, isso tem uma implicação muito grande dentro do negócio. Então, acho que pensar sempre, né, em ter parceiros, né, com solidez e com experiência comprovada, né, para que faça uma implementação segura e, de fato, né, tenha uma implementação sustentável. Até antes de você continuar, Marcelo, então me vem à mente aqui que é, o escolher uma empresa, né, que consiga atender o end-to-end de todo esse processo, você vê como de suma importância e não a cada momento do processo espetar uma solução, desenvolver algo caseiro, né? A escolha de uma empresa que tenha inteligência tributária, mas no processo end-to-end, desde o cadastro do cliente, do fornecedor, até a entrega e guarda, né, de toda a documentação que é gerada nesse ciclo de compliance fiscal é de suma importância. Sem dúvida, eu acho que isso é um ponto bastante relevante a ser considerado nas análises, né? Acho que até a gestão, né, do parceiro facilita do que ter Sim, uma múltipla gestão. O impacto é cadeia sobre cadeia. Então, não adianta eu ter um bom cadastro se eu não tenho uma boa base de regras. Não adianta eu ter uma boa base de regras se eu não tenho um bom reporte. forte. Então, veja, se a gente faz parte do processo, não é uma garantia satisfatória para um sucesso comprovado. Então, empresas que têm um conjunto de ofertas, né, ou seja, a área tributária é bastante ampla. Evidentemente, tem etapas que você pode optar por um parceiro especialista, né, porque é um processo isolado, mas as empresas que têm um portfólio com robustez e experiência comprovada, sem dúvida, é um diferencial competitivo a ser avaliado. Sim, fica muito mais fácil, acho que para administrar, né, Marcelo, para você ter as atualizações de tudo isso frente ao que nós conversamos, né? Eu acho que o fisco muda diariamente, o fisco atualiza, né, os seus layouts e as suas tributações diariamente. Se você tem tudo isso integrado numa única solução, eu acho que facilita também, né, para que esse contribuinte tome as ações e de fato se preocupe com o seu negócio. Eu costumo dizer que ele está transferindo parte dessa complexidade para quem tem realmente expertise na parte tributária e de tecnologia, né, Marcelo? Eu acho que é um pouco nessa linha, né? Eu acho que é o caminho, É o certo? Eu acho caminho. que a tecnologia é um aliado, né? Então, atividades da excelência do processo fiscal que podem ser substituídas por um RPA, né, por adequações de processo, é um processo natural, tem que ser percorrido pelo Sim. contribuinte. Ou seja, nós temos aqui um fisco carente, né, de novas arrecadações, com ferramentas extremamente sofisticadas, um processo fiscalizatório eficiente e o contribuinte, né, É. tentando se adequar às normas e etc. Então, é natural, por uma questão de sobrevivência, para minimizar risco, exposição, sempre ter a É. tecnologia e parceiros, né, É. tecnológicos aí sempre ao lado, né? Você falou, acho que uma sigla importante aí, né, Marcelo? RPA, né? Hum. RPA, se for conversar sobre isso com a área de tecnologia das empresas, eu acho que enche os olhos, né? Porque os robozinhos aí que fazem a automação, né? Ou boa parte daqueles cliques, né? Do que é efetuado Uhum. manual, lançamento de uma nota e etc, né? E a gente fala muito hoje em inteligência artificial, né? E como que isso deve ser de fato aplicado, né? Dentro das empresas, algumas empresas adotando e abraçando, outras com um pouco mais de cautela, né? Porque isso ainda não tem uma fiscalização, né? Eh, Você vê que a inteligência artificial também vem para fazer parte da tax transformation, né? Nesse sentido? Sem dúvida, eu acho que o RPA, a inteligência artificial, são importantes aliados, né? Então, a gente teve experiências, né, vivências aqui, e eu acho que faz parte dessa cronologia, né, da transformação digital do fisco. Então,
no início da nota fiscal eletrônica, né, um exemplo de RPA, era comum, né, o contribuinte aguardar a nota chegar por e-mail para aí sim iniciar o processo de entrada. Ou seja, hoje há tecnologia madura que busca diretamente no portal nacional e antecipa o processo fiscal. Então, ou seja, já alivia, né? Ou seja, diminui, você consegue fazer uma checagem prévia, ou seja, se houver uma divergência de entendimento, fruto de um regime, de uma liminar, ou seja, você tem tempo hábil de fazer as tratativas com o fornecedor e assim por diante. O dado cadastral é um dado perecível, né? Um outro exemplo de robotização, Sim. né? O fato de ser perecível, ele precisa ser constantemente atualizado. E quem regulamenta, né, quem disciplina as informações daquele contribuinte é o próprio órgão legislador. Então, hoje há ferramentas que garante, né, a idoneidade do contribuinte, ou seja, consultando a partir do CNPJ, massivamente, individualmente. A gente consegue hoje, de forma automatizada, não só higienizar a qualidade do cadastro, mas garantia o status de regularidade fiscal. Perfeito. Se ele tem as certidões trabalhistas, se ele tem as certidões previdenciárias, de Procuradoria Geral, tribunais de justiça, ou seja, então tem muita tecnologia disponível que facilita essa governança, né, da qualidade do dado, seja na captura, seja na higienização do dado cadastral, na manutenção da regularidade fiscal e assim por diante. E isso não só nessas etapas da qualidade do dado. Então, a inteligência artificial pode contribuir também num apoio, no suporte, a parametrização dos impostos, né? Ou seja, uma estratégia de antecipar os impactos dos dispositivos legais, no custo, no preço, no CMV, ou seja, tem bastante opção para o contribuinte, né, que tem, evidentemente, maturidade para um processo desse, né, de um projeto desse porte, à disposição para enriquecer e ajudar na área fiscal. Esse conteúdo que você trouxe agora, né, me faz refletir sobre um lema que nós temos aqui dentro da Avalara, né, não só no Brasil, mas da Avalara Global, que é, acho que dentro da área fiscal, né, e acho que dentro de todas as áreas das empresas, né, das empresas que buscam aí serem empresas cada vez mais inteligentes, né, que é uma palavra da moda, né? Empresas inteligentes é não só fazer o que eu tenho que fazer, né, Marcelo, mas fazer a coisa certa no momento certo. Você falou muito aí cadastros, né? Cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, até cadastro de produtos, né? Classificação de um cadastro de O produto, né? Jetinho agora, O né? Jetim, SEST, NCM, CFOPs, né? A todo momento o fisco alterando essa parte cadastral. O cliente e o fornecedor também que, para que eu calcule e determine um tributo corretamente, eu tenho que ter o cadastro dele, que são os atributos, naquele Perfeito. momento atualizados, né, Marcelo? Então a gente vê que só pessoas fazendo a gestão de tudo isso é impossível nos dias de hoje, né? Para que você consiga garantir um compliance fiscal, Uhum. né? Mas não só um compliance fiscal, né, Marcelo? A gente também tem que levar em conta que temos a parte de mitigação de riscos, né? Até porque a maioria das empresas hoje, além do reporte para o fisco, que vamos pensar é muito, muito importante, temos os reportes internos, né? Empresas que têm aí aberta as ações na Bolsa de Valores, né? Cada acionista ali passa a ser um cliente que quer receber esses reportes, né, Marcelo? Então, adoção de ferramentas que consigam fazer isso real time, para mim, é um caminho sem volta, né, Marcelo, para essas empresas. Por quê? Se de fato eu tenho que ter o cadastro do cliente e do fornecedor atualizado, não só no momento em que eu realizo o primeiro cadastro, mas a cada operação, se quando eu estiver fazendo a operação ali no dia a dia, no transacional, eu não chamar uma solução que vai até uma Receita Federal, que vai até um Sintegra, né? Que verifica ali a situação, se é optante ou não do Simples Nacional,
toda a cadeia posterior, eu posso estar cometendo erros. É mais ou menos nessa linha? Sem dúvida, é isso mesmo. Ou seja, dependendo do regime de tributação, do KNAI, da natureza jurídica, né, do cliente fornecedor, isso sensibiliza e muda radicalmente a tributação. Então não basta, Marcelo, o cliente ter ali o seu motor de cálculo atualizado bonitinho. Não. Ter a base de regras é um bom caminho, mas não é satisfatório, Não é certo? Ou só seja, isso. acho que motor de cálculo é um aliado, né, que está constantemente atualizado, mas ela depende de fazer a pergunta adequada. Ou seja, se perguntou errado, sai a resposta Saiu errada. errado. Se os atributos Ou seja, estiverem desatualizados, a é chance de exatamente isso. calcular e determinar é Então, errado. se o cara é um produtor rural, se ele é do Simples Nacional e esse é um atributo que não é considerado no payload, naturalmente não vai vir uma resposta que se aplica a uma alíquota do Sim. Simples Nacional. Então, a importância de saber perguntar interfere diretamente na qualidade da resposta, né? Então, ou seja, o KNAI é um fator que influencia, por exemplo, no cálculo da ST, né? A NCM, o SES, o ex-tarifário. Então, veja, tem muitos atributos que compõem uma resposta adequada. E quanto melhor e mais completa, mais assertiva a resposta. E veja, né, eu acho que esse é um tema com bastante eminência, né? O motor, eu acho que é uma solução que o mercado cada vez mais tem olhado com intensidade, porque tira, né, um espaço valioso, né, do operacional da área fiscal, que é ler diário oficial, interpretar, codificar, né? Ou seja, não é só executar, porque o que a gente tem vivenciado todo esse processo de alguma forma acontece na empresa, de forma artesanal, informal, ou seja, legal, li, mas eu preciso comunicar as áreas, né? Ou seja, se eu tenho um imposto, né? Um novo produto na submissão tributária, uma nova pauta fiscal, isso sensibiliza, não é só o recolhimento do imposto, isso sensibiliza o custo, o preço, a margem. Então, ou seja, várias áreas têm que ter ciência de uma nova alteração legal. Então, a maioria, né, das tecnologias à disposição prevê um workflow, então que isso garante governança, o compliance de, cara, quem aprovou, quando foi publicado, quando começa a vigorar, e dá alternativas do contribuinte se antecipar aos impactos dessa legislação. Ou seja, não precisa esperar a vigência para ter uma alteração de nota técnica, para ver o impacto que isso vai trazer, né? Então, esse é um ponto bastante importante, que alivia, né, toda essa rotina de parametrizar, interpretar e, consequentemente, o recolhimento dos impostos. Mas vejam, não é só o cadastro, não é só as regras, e aí também tem o contribuinte que tem as suas particularidades, né? Ou seja, acho que praticamente 100% dos projetos, né, nos orgulhamos aí nesse tema de ter liderado os principais projetos no Brasil, né, nos maiores contribuintes nacionais de motor de cálculo, e, sem exceção, todos com particularidades, seja fruto Muito de bem. um regime especial, seja de uma liminar, e era bastante comum, um tema bastante eminente em pauta, a base de cálculo no PIS e COFINS, inscrições de substituto para quem tem o digital bastante presente. Então, ou seja, e a própria questão de entendimento, certo? Nós estamos falando de um assunto complexo, com dubiedade, então dá o direito do contribuinte interpretar. E interpretar reflete diretamente na forma como ele recolhe imposto. Então, tudo isso é uma engenharia que está ligado à parte cadastral, a procedimento, a acordos do contribuinte exclusivamente com o fisco, na entrega das obrigações, no recolhimento do imposto. Então, é muita coisa que tem que estar em sinergia para funcionar bem, né? Perfeito. E isso me traz algumas lembranças, né, Marcelo? Quão complexo era colocar uma nova operação no ar, né? Há 10 anos atrás, né? Quando a área comercial solicitava para a parte fiscal, né? Faça um estudo, queremos passar a vender um produto num determinado estado.
E hoje o contribuinte que tem aí um motor de cálculo com conteúdo embarcado, né, que atende aí a todos os estados, né, a tabela TIP, isso passou a ficar, essa parte em si passou a se tornar um pouco mais leve, né, Marcelo? Por quê? Já é uma transformação na área de techs, né? Você não ter que fazer o estudo, você não ter que fazer toda a atividade de parametrização, de configuração para aquela nova operação, para aquele novo estado. Uma vez, né, que você já tem tudo dentro do motor de cálculo, basta você fazer os testes, como você mesmo mencionou, e você vai saber as alíquotas, as cargas tributárias para aquele novo produto, para aquela nova vertical que aquele contribuinte quer passar a vender, né? Então, isso mostra, né, Marcelo, o quão importante é as empresas, né, adotarem essas tecnologias, mas não só a tecnologia. Tecnologia aliada a conteúdo tributário, né? Tecnologia aliada a empresas com expertise tributária. Você mesmo mencionou, né? Só tecnologia não é suficiente dentro desses projetos, né, Marcelo? Acredito que se vocês não tivessem todo um time que possui expertise tributária, vocês não teriam êxitos, né, nesses projetos complexos que vocês mesmo implementaram, né? E hoje eles são cases de sucesso, por quê? A regra geral já não é simples. Na verdade, a regra geral nunca se aplica, A né? regra geral, ela Poucas bem vezes se pouco ela aplica. se aplica, né? A maioria são as exceções. E aí Exato. entra ICMS, ST, redução de base de cálculo. Quando não, a gente cai para incentivos fiscais, Uhum. regimes especiais, seja regimes especiais para o cliente, seja para o produto, seja para o Estado. E aí eu costumo dizer que o céu é o infinito, É. né? Veja, isso não vai mudar de curtíssimo prazo, né? Então, quando a gente fala do Instituto ICMS, a gente vai falar do diferimento, da imunidade, da redução de base de cálculo, da suspensão, ou seja, tem um linguajar peculiar da área, né? Para cada tipo de produto, para cada segmento, pode ter um tratamento diferenciado, né? Sim. E não só sobre a ótica dos institutos, a gente tem os incentivos, né? Então, os incentivos de áreas propriamente incentivadas, Zona Franca de Manaus, né? Nós temos regiões incentivadas, área de livre comércio, benefícios específicos estaduais, Rio Log, né? Ou seja, cara, tem um mundo, né, de situações, Segmentos de de empresas, né, particularidades, Marcelo? sem dúvida, sem dúvida. Empresas que estão dentro de alguns segmentos têm tributações complexas, né? E que seguem regras também que fogem totalmente a uma regra geral, né? É. Então, o quão complexo é, né, Marcelo, vivenciar tudo isso. Espero que você não desista, né? E continue aí com a Contax, né? Sendo um parceiro importante para nós da Avalara, tá? A gente tem bastante orgulho do nosso ecossistema, tá? A Avalara, não só no Brasil, né? Como no mundo, a gente cresceu o quanto nós crescemos através do nosso ecossistema, mas aliado também a toda a expertise, né? Tributária, mais tecnológica também, né? Como que a gente leva a tecnologia aliada a todo esse conteúdo tributário atualizado para os nossos clientes, tá? E vocês como parceiros, né? Seja um parceiro implementador, ou seja um parceiro que alia também um conector, que alia como que eu conecto as soluções Avalara àquele determinado RP, àquela determinada plataforma de comércio eletrônico, né? Então, no dia a dia a gente discute muito isso, que é qual a análise, né, da arquitetura que cabe para aquele cliente, né? Porque por muitas vezes ele tem um RP que não conversa com uma plataforma de comércio eletrônico, que não conversa com Com o seu PDV, com o PDV, com o seu sistema de de faturamento, compra. de compras, a sua parte de industrialização. Nós falamos aí 4, 5 ERPs, plataformas ou soluções, mas que se a gente fizer uma análise fria, boa parte ou todas essas informações estão numa única obrigação acessória, que é o SPED fiscal.
quando eu falo ali em bloco K, eu tenho que reportar toda a parte de industrialização, ordem de produção, insumos consumidos, né? Então, assim, para alguns contribuintes, isso é uma loucura ainda, né? Tem alguns que já estão reportando há alguns anos, outros ainda vão começar a reportar. Mas, Marcelo, eu gostaria agora de ouvir um pouquinho de você. Como que o contribuinte, né, olha para a sua arquitetura tecnológica, que a gente acabou de citar que por muitas vezes ela está pulverizada em mais de um RP, em mais de uma solução e até mesmo em soluções caseiras, né? E passa a ter diretrizes para que lá na frente ela consiga, né, trazer para o mínimo de complexidade, que é uma complexidade não tributária, mas uma complexidade para ela manter isso, né, manter atualizado. Porque vamos pensar, né, dependendo quantas soluções, quantos sistemas ela tiver, são mais atualizações que a área de tecnologia, a área fiscal, a área contábil tem que estar fazendo diariamente. E aí eu preciso de pessoas para validar, pessoas para fazer testes unitários integrados. Então a gente começa a ver que a conta não fecha. E cadê essas pessoas, né, da área fiscal, da área contábil trabalhando realmente no planejamento tributário, olhando para o negócio, né, conseguindo filtrar boa parte desses dados? Não sobra tempo. Não Né? sobra tempo. O que eu mais ouço é, Albertinho, mas nós estamos sufocados. A gente está validando isso, a gente está testando isso. Como que eu vou pensar em implementar algo que vai trazer esses ganhos, né? Então, Marcelo, acho que é importante você trazer um pouquinho da sua experiência e vivência de projetos que foram cases de sucesso e trazer aí para quem está nos assistindo, né, para quem está nos ouvindo aqui no AvaCast, né? O que você viu ao longo desses anos que foi algo que realmente deu certo, né, Marcelo? Assim, que cases que você consegue citar para nós aí que foram situações que falam, nossa, isso foi muito bem sucedido, porque foi feito de uma forma bem articulada. É legal ouvir isso de você, Marcelo, porque é a realidade, né? A gente sai um pouquinho, né, do plano de fundo e traz para a realidade. Porque a gente sabe que no dia a dia projetos têm problemas, projetos atrasam, projetos têm grandes discussões, mas também projetos têm sucesso, têm ganho e geram valor para as companhias. Então, acho que quem está nos ouvindo agora, Marcelo, gostaria de ter esse insight. Eu acho que fundamental, né? Primeiro, o engajamento de todas as pessoas, independente da hierarquia, ou seja, o time operacional e o time estratégico. Então, não pode ser só um projeto de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Ou seja, tem que ser um projeto realmente de compromisso da companhia. Eu acho que esse é um pilar fundamental. Legal. Então, já vou começar a anotar aqui, Marcelo, que eu não vou deixar passar isso não, né? Você começou falando de pessoas. Pessoas, exato. Legal. Então, engajamento, certo? Acho que se não tiver um engajamento... Pessoas engajadas dentro de um projeto. Com o compromisso do projeto. Perfeito. Né? E, evidentemente, todo projeto vai ter desafios, vão ter obstáculos, né? Então, acho que a maturidade de encarar é natural, certo? Uma nova tecnologia, as pessoas, é natural do ser humano, inclusive, mudanças, né? Ter ansiedades, né? Aflições, então... ter maturidade para conseguir discutir os obstáculos. Né? Essa parte do obstáculo, Marcelo, vou até te interromper, que eu ouvi isso de um de nossos clientes, né? Nós estávamos ofertando uma das nossas soluções, que é trazer um ganho para ele enorme em termos de automação. Eram, acho que 5 ou 6 pessoas fazendo aquela atividade manual e isso ia passar a ser automática, né? Com 1 ou 2 pessoas no máximo monitorando. Então, olha o ganho. Eu não estou mais executando, eu estou monitorando, né? Porém, as pessoas executavam aquela atividade de uma plataforma que eles tinham desenvolvido e criado. Um apego. Ele tem um apego, né? É sentimental. Ninguém gosta de destruir algo que criou. Então, esse item do obstáculo, né? De você superar, que você às vezes vai ter que destruir algo que você criou há alguns anos atrás e hoje ele é defasado,
eu acho que é de suma importância. Sem dúvida. Senão vai acontecer o que aconteceu com empresas que lá atrás eram líderes de mercado e hoje nem existem mais, porque ficaram apegadas por muitos anos em achar, eu faço muito bem isso. Eu faço muito bem, eu faço muito bem, eu sou o que melhor faz isso, e não viram, né, a transformação e as outras empresas passando do lado, fazendo aquilo também muito bem, porém mais rápido, com mais eficiência, né? Então, eu acho que o apego em algo, né, que é do passado, porém que hoje tem, sim, que está com a mente aberta para olhar para o novo, também não dá para passar por cima disso. Fundamental, Fundamental, né, fundamental, né? Marcelo? Acho que o mindset muda, né? As pessoas não é só a questão do apego, né? A questão do tempo, ou seja, vai ter tempo disponível para uma atividade estratégica e não operacional, né? Então, isso, acho que o apego do novo, de uma nova plataforma, do risco, né? De uma mudança, tem que ser superado, né? Então, acho que de novo, eu acho que está ligado diretamente às pessoas, né? Então, isso, mais uma vez, um item primordial para sucesso, né? Tá, Evidentemente, o investimento, né? Eu acho que claro. esse é um ponto importante. Isso, o engajamento parte disso, né? Alguém que patrocine e zele pelo projeto, né? Ou seja, que Acompanhe. consiga acompanhar. Não adianta patrocinar e abandonar, né? Então, ter um patrocinador que acompanha, chama atenção na hora que tem que chamar e elogia o time nas conquistas, né, nos resultados ao longo do projeto é fundamental também. Fundamental. Bacana, Marcelo. A gente capturou alguns insights aqui importantes, que eu acho que para quem está nos assistindo aí vai conseguir, né, olhar para o dia a dia, o momento que está passando, né? Eu acho que tem ali ainda muita dificuldade em aprovar projetos quando parte de uma única área. Então a gente já viu que pessoas e o board é tão importante dentro de um processo que envolve Tech Transformation, porque de toda forma ele vai acabar respingando em todas as áreas da empresa. Nós falamos aqui do processo de industrialização, porque afeta um bloco K do SPED fiscal. Nós falamos de importação, exportação, né? Porque eu também tenho registros específicos para reportar. Sim. Falamos de faturamento, falamos de compra, falamos de cadastros de clientes, de Contabilidade. contabilidade, né? Contabilizações manuais que a gente sabe que acontecem ali, que não deveriam, né? Então eu acho assim, ó, dá para olhar para um projeto de Tech Transformation, só que de uma forma não destacada que seja um projeto de techs. Techs é uma das áreas que são favorecidas, mas não só. Acho que é a companhia, né? Eu sempre trago o tema do imposto, né? O tema do imposto é de é dever do contribuinte e de responsabilidade da área fiscal, contábil, mas o imposto, uma gestão ineficiente pode trazer uma repercussão gigantesca para a companhia, né? A imagem, né? Ou seja, na cultura, né? Ou seja, do que ela repassa propriamente do mercado, né? Ou seja, o nosso modelo fiscal num recolhimento a menor, ele pode se caracterizar como um desvio, né? Então isso, Fraude. uma repercussão na imagem, né? Na marca da companhia pode ser bastante grande. Então, a Tex faz parte disso, mas o impacto é toda a cadeia, não só na marca, na imagem, né? Mas no custo, no preço, na margem. Então, ou seja, a empresa como um todo tem benefícios comprovados aí de um projeto de Tax Determination e de Perfeito. Tax Transformation. Perfeito. Eu capturei aqui três itens que, para mim, eles representam muito bem, né, um projeto como esse dentro da companhia, que são pessoas, né? Os obstáculos, né, que aí é cultura, mas obstáculos que às vezes estão na cabeça das pessoas que vão ter que ser superados, né? Pessoas que às vezes por algum motivo estão há muito tempo na empresa fazendo aquela atividade e não quer deixar de fazer daquela forma. E capturei o terceiro item, que é investimento, né? E o item investimento, no meu olhar, tem que ser visto de duas formas, né, Marcelo? Uma é o investimento de fato puro,
como investimento, mas também um investimento como um retorno, né? Por quê? Se eu tiver um investimento em cima de um projeto que custou R$ 1 milhão, por exemplo, mas a empresa acabou de pagar uma multa de 2 milhões, o que que representa 1 milhão de Entendeu? projeto? Que eu vou mitigar aquele risco que a empresa acabou de correr. Não é só o pagamento da multa, né, Marcelo? Você trouxe um ponto importante. Como que fica a imagem da empresa frente ao A mercado? exposição, A né? exposição aos investidores, se é uma empresa que tem, a gente acabou de ver aí até alguns escândalos aí sendo divulgados, né, que estão sendo apurados. Então, tudo isso, né, a gente viu quantos dessas imagens, né, serem ruins frente ao mercado e erros que foram pegos em obrigações acessórias, como a ECD, por exemplo, Uhum. que tem todo o balanço patrimonial As e a DRE, demonstrações, né? perfeito, da demonstração de resultado. Eu vejo, eu acho que a questão do investimento é o investimento de capital e de tempo De das tempo pessoas, né? A gente falou bastante de pessoas e é importante um time dedicado, né? dedicado. Ou seja, fazer part-time, né? Tocar o dia a Não, dia não dá, e no espaço que sobra o projeto, não dá. tá condicionado ao fracasso, porque isso exige dedicação, né? E aí esse investimento do capital parte aqui de um ponto que a gente já falou, de saber escolher o parceiro certo, que tenha experiência comprovada, cases, né, de sucesso, porque não adianta num tema novo se aventurar. Então, ou Sim, seja, em vez de investir, vai desperdiçar, né, e descaracteriza o projeto por si só, né? Então, sim. acho que pontos relevantes sobre a ótica do investimento, né? Sim. Bom, eu acho que, Marcelo, antes da gente encerrar, né, eu primeiro gostaria de agradecer sua presença aqui no nosso AvaCast, né? O quanto de conteúdo você compartilhou com a gente hoje, com quem está nos assistindo, né? Mas mais do que isso, né, Marcelo? São conteúdos que são pautados em projetos reais, né? Em algo que você vem vivenciando aí há mais de 15 anos, né? É muito suor derramado, eu costumo dizer, em cada É, projeto. Só quem fez projeto, como você fez, como eu tive também na linha de frente implementando os projetos, pode vir aqui com a gente e discorrer um pouquinho sobre isso, né? Então, até antes de eu encerrar, Marcelo, eu vou deixar um espaço para você deixar uma mensagem aí em nome da Contax, tá? Uma empresa, como eu já disse no início, para nós da Avalara é um parceiro de suma importância, vem nos ajudando muito, tá? Em todos os nossos projetos aí de implementação, mas mais do que isso, em projetos de mapeamento desse cenário fiscal, né? Em projetos de tax transformation dentro dos nossos clientes ou de clientes que a gente vem conquistando em conjunto. Então, fique à vontade, agora você tem o seu tempinho aí para fazer a sua propaganda da legal. Contax, que através da Valara nós endossamos o que você está dizendo aí, porque nós ao longo desse tempo estamos tendo sucesso, né, em conjunto. Legal. Bertinho, mais uma vez, acho que reiterar o agradecimento pelo convite, pela oportunidade. Para a gente é um motivo de muito orgulho, né? Que a gente tem construído Sim, junto. Então, acho que temos conquistas, né? E histórias de sucesso para contar. Então, isso nos orgulha propriamente dessa trajetória. Evidentemente, a gente sabe que tem bastante suor, né? Nesses projetos, mas são conquistas que são satisfatórias, certo? Acho que cada projeto vai ter a sua história sim. diferente, mas é ter maturidade e sabedoria para saber conduzir e sair do outro lado. Então, obrigado mais uma É vez. Eu acho isso. que, em nome aqui de todos da Contax também, acho que nós temos aqui ampla experiência no tema, né? Acho que, cara, nos orgulhamos aí do que a gente construiu. Acho que desde o começo, né, do recebimento de uma nota até a prestação de contas ao fisco, certamente são soluções que geram valor agregado na jornada fiscal dos nossos clientes. Então, obrigado mais uma É vez. isso. Conta sempre, em nome aqui de todos da Contax, conte sempre com a gente nessas iniciativas, né, e nos projetos aí que a gente trabalha em conjunto. Que é isso, Marcelo. Nós que agradecemos mais uma vez, né, você ter compartilhado com a gente todo esse conteúdo.
Entendo que para quem está nos assistindo, né, nos ouvindo, foi um conteúdo que vai ser de extrema importância. Muitos vão levar para o dia a dia das empresas, vão conseguir. Acredito que eu vou falar uma palavra aqui, mas que às vezes não vai ser essa palavra que vai ser usada, né? Mas vão conseguir convencer os seus chefes, os seus superiores que, com o engajamento de todos, sim, é possível ter um projeto de Tech Transformation, né? De sucesso, que traga valor para a empresa, né? Que torne a empresa mais inteligente e que, de fato, né, os profissionais da área fiscal, contábil, tenham um tempo para que consigam atuar, né, no planejamento tributário, consigam atuar em algo que vai trazer ganhos de suma importância para a empresa. Desde já, muito obrigado para quem esteve com a gente. Em nome da Avalara, eu agradeço a todos. E esse foi mais um AvaCast. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima.